Este prédio é onde se tomam decisões para todo o continente. Líderes de 55 países africanos se reúnem aqui para discutir comércio, resolver conflitos e planejar o futuro de mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Este não é apenas mais um escritório do governo, este é o centro político da África. Normalmente, prédios assim são financiados pelos países que os utilizam ou construídos em parceria internacional, mas não foi o caso aqui. A China construiu toda essa sede. Ela cobriu todo o custo, que foi em torno de 200 milhões de dólares, concluiu o projeto em apenas alguns anos e depois entregou como um presente. E isso levanta uma pergunta muito óbvia. Por que algum país gastaria centenas de milhões de dólares para construir o edifício político mais importante da África e não pediria nada em troca? Para entender por que esse edifício é tão importante, você precisa saber o que ele realmente é. Esta é a sede da União Africana em Addis Abeba, a capital da Etiópia. É uma organização política e econômica que inclui todos os países reconhecidos da África. Em termos simples, funciona como uma plataforma onde as nações africanas coordenam decisões que afetam todo o continente. Se você pensar na Europa, a comparação mais próxima seria algo como a União Europeia. Não é idêntico, mas tem um propósito semelhante. Ela reúne os países para alinhar políticas, resolver disputas e impulsionar projetos de grande escala que nenhum país conseguiria administrar sozinho. Quando há uma crise política em um país, este é um dos primeiros lugares onde as discussões acontecem. Quando novas políticas econômicas são propostas, é aqui que elas são moldadas. Então, este não é apenas um prédio simbólico, é onde decisões reais são tomadas, decisões que podem afetar fronteiras, economias e milhões de vidas. E é exatamente isso que torna o papel da China aqui tão importante. Porque construir uma estrutura como essa não é o mesmo que construir uma estrada ou uma ferrovia. Este é o centro de coordenação política de todo um continente. É onde a influência, naturalmente, se concentra. Agora vamos olhar para o próprio edifício, porque a escala aqui importa. Isso não é um pequeno escritório administrativo ou um complexo governamental básico. A sede foi projetada para parecer uma instituição de poder global, algo que representa unidade, autoridade e capacidade moderna. A construção começou em 2009 e foi concluída em cerca de 3 anos, o que já é rápido para um projeto desse tamanho. No centro do complexo, há uma torre de vários andares que ultrapassa 20 pavimentos, tornando-se uma das estruturas mais proeminentes de Addis Abeba. Ao redor dela estão enormes salões de conferência, salas de reunião e um grande plenário onde representantes dos 55 Estados-membros podem se reunir ao mesmo tempo. E então, ao simbolismo. A arquitetura é moderna, limpa e deliberadamente global em seu estilo. Ela transmite que a África não olha para trás, mas se posiciona como força política unificada. Para muitas nações africanas, esse edifício representa progresso e independência. Mas, ao mesmo tempo, há um outro aspecto aí. Porque embora o edifício represente a unidade africana, cada parte dele, desde o financiamento até a construção, veio da China. E isso cria uma contradição silenciosa. O edifício político mais importante da África, construído inteiramente por uma potência externa. Então, a verdadeira questão não é apenas o quão grande ou moderno esse edifício é. A verdadeira questão é, por que a China escolheu construir esse edifício específico nessa escala e entregá-lo de graça? Para enxergar o quadro maior, você precisa se afastar desse edifício e olhar para o que a China tem feito em toda a África nas últimas 2 décadas, porque essa sede não foi um projeto isolado. Durante o mesmo período, a China financiou e construiu ferrovias, rodovias, portos, usinas de energia e zonas industriais por todo o continente. Na Etiópia, ajudou a construir uma ferrovia elétrica moderna ligando Addis Abeba a Djibouti, reduzindo o tempo de transporte de dias para horas. No Quênia, financiou a ferrovia de bitola padrão que liga Mombasa a Nairobi, um dos maiores projetos de infraestrutura da história do país. No Djibouti, desenvolveu um dos portos mais estrategicamente localizados do mundo, bem na entrada do Mar Vermelho. E isso é apenas uma pequena amostra.
Estima-se que a China investiu ou emprestou centenas de bilhões de dólares em infraestrutura na África. Em vários países, estradas e ferrovias chinesas são hoje a base dos sistemas nacionais de transporte. Usinas construídas com apoio chinês geram eletricidade para milhões de pessoas. Ao colocar a sede da União Africana nesse contexto, ela passa a parecer muito diferente. Não foi apenas um projeto generoso, isolado. Foi parte de uma abordagem mais ampla. A China não só fazia comércio com a África, mas também construía grande parte de sua infraestrutura. Estradas transportam mercadorias, ferrovias conectam cidades e portos, movimentam o comércio internacional. E junto com tudo isso, também construiu o lugar onde as decisões políticas são tomadas. Essa combinação é importante porque a infraestrutura te dá presença econômica, mas os espaços políticos te dão algo completamente diferente. Eles te dão proximidade com a tomada de decisões, e é aí que a ideia de influência se torna importante. Porque construir infraestrutura não é só sobre concreto e aço, também molda relacionamentos. Ao financiar e construir projetos dessa escala, um país naturalmente passa a fazer parte de como as decisões são tomadas. Neste caso, a China não construiu apenas estradas ou ferrovias, ela construiu confiança. A sede da União Africana desempenha um papel nisso, é um símbolo visível de parceria. Cada grande reunião, cada cúpula, cada negociação acontece dentro de um prédio fornecido pela China. Isso cria um lembrete constante de quem ajudou a tornar isso possível. E é isso que as pessoas chamam de soft power. Não se trata de forçar decisões ou controlar resultados diretamente. Trata-se de se posicionar de uma forma que torne a cooperação mais provável. Com o tempo, essa influência molda o alinhamento dos países em questões globais. Para entender o alcance dessa influência, é preciso considerar algo que poucos pensam: o poder de voto. Em instituições globais, como as Nações Unidas, os países africanos formam um dos maiores blocos de votação do mundo. Existem 54 Estados-membros africanos na ONU, o que significa que mais de um quarto de todos os votos vem dessa única região. Isso é importante porque muitas decisões globais não dependem apenas de um país poderoso, elas dependem de como grupos de países votam juntos. Resoluções, posições diplomáticas e reconhecimento de governos frequentemente se resumem a números. Então, se um país constrói relações fortes em toda a África, ele não ganha influência apenas no continente, ele ganha influência na tomada de decisões globais. E é aqui que a abordagem de longo prazo da China começa a fazer sentido. Ao mesmo tempo, nem todos veem dessa forma. Alguns críticos dizem que projetos como este não são apenas simbólicos, pois acreditam haver camadas mais profundas, especialmente quando se trata de tecnologia e controle. E é aí que a história toma um rumo mais complicado. Alguns anos após a inauguração do prédio, começaram a surgir relatos sobre algo incomum. De acordo com uma investigação do Le Monde, os sistemas de computador dentro da sede da União Africana estariam supostamente enviando dados para servidores na China. A reportagem disse que isso ocorria há anos de forma discreta, sem chamar atenção. Grandes volumes de dados internos teriam sido transferidos entre a meia-noite e o início da manhã, fora do horário normal de trabalho. Se isso parece sério, é porque realmente é. Este não é um prédio de escritórios qualquer. É aqui que acontecem discussões políticas sensíveis, reuniões entre chefes de Estado, conversas internas de estratégia e negociações diplomáticas. A possibilidade de que dados deste prédio fossem transferidos para outro local causou preocupação imediata, mas logo surgiram respostas. A União Africana negou publicamente que houvesse qualquer evidência de dados sendo transferidos dessa forma. Autoridades garantiram a segurança dos sistemas e disseram que nenhuma violação havia sido confirmada. A China rejeitou as alegações, chamando-as de infundadas e politicamente motivadas. E aqui está a realidade. Não existe prova pública clara que encerre esse debate. Agora, para realmente entender essa história, você também precisa olhar pelo lado africano, porque é fácil focar apenas na estratégia da China, mas isso é só metade da questão. Diversos países africanos enfrentaram por décadas desenvolvimento lento, infraestrutura precária e falta de financiamento. Construir projetos de grande escala, como ferrovias ou usinas de energia, exige enormes quantias de capital. E por muito tempo, esse capital era inacessível
ou vinha com condições rigorosas. E é aí que a abordagem da China se destacou. O financiamento chinês costuma chegar rápido e os projetos vão logo do planejamento à construção. Os governos não precisam passar por anos de negociações atreladas a condições políticas. Para países que precisam de infraestrutura com urgência, essa agilidade faz diferença. Nessa perspectiva, a parceria faz sentido, pois os países recebem infraestrutura que demoraria muito mais para ser construída de outro jeito. Eles estão conectando cidades, melhorando a logística e expandindo suas economias. E a sede da União Africana se encaixa nessa mesma narrativa. Não é apenas um prédio, é um símbolo de reconhecimento. Ela representa a ideia de que a África possui uma instituição política central à altura de outras organizações globais. Para muitos líderes, aceitar uma sede totalmente financiada não foi visto como uma perda de controle. Foi visto como uma oportunidade de fortalecer a posição do continente no cenário global. Ao comparar isso com a atuação tradicional dos países ocidentais na África, a diferença é clara. Por décadas, o envolvimento ocidental foi basicamente por meio de ajuda, subsídios ou programas de desenvolvimento. Essas iniciativas geralmente traziam condições rigorosas sobre governança, política econômica ou reformas políticas. Muitas vezes, o financiamento demorava anos para ser aprovado, atrasando ou reduzindo projetos. A China lidou com isso de outra forma. Em vez de focar em condições ligadas a políticas públicas, concentrou-se na construção de infraestrutura física. Essa diferença é importante porque, para um país que busca crescer sua economia, velocidade e execução são tão relevantes quanto o financiamento. Uma ferrovia concluída em 5 anos muda o comércio. Uma expansão de porto aumenta a capacidade imediatamente. E esses são resultados visíveis. Então, quando você olha para toda essa história, do começo ao fim, é fácil focar nas dúvidas, nas especulações e nas questões sobre influência. Um continente que precisava de infraestrutura ganhou ferrovias, portos, usinas de energia e uma sede que representa toda a África. Um prédio que muitos países poderiam levar anos para financiar e construir foi concluído em apenas alguns anos e entregue sem custo algum. Isso não é pouca coisa e levanta um conjunto diferente de perguntas. Se um país investe nessa escala, constrói rápido e entrega projetos que melhoram a conectividade e o desenvolvimento, isso é risco ou oportunidade? Se as nações africanas escolhem essas parcerias segundo suas prioridades, quem define o que é bom ou ruim para elas? Compartilhe sua opinião nos comentários, pois no fim das contas, não é só sobre um prédio em Addis Abeba